Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver um caso aí de término de relacionamento. E é uma história estranha, nunca tinha aparecido isso aqui no canal. Pacto com um deus chamado tal, e pensamento suicida. Uns negócios meio. Vamos acompanhar aí, que a coisa é séria. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia, clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá, André, sou o fulano de tal, tenho tantos anos, moro em Curitiba. Hoje, um namoro de 3 anos acabou. Minha namorada leu uma conversa suspeita no WhatsApp e terminou comigo. Eu nunca traí ela de fato. E essa outra menina que conversei, na verdade, eu não queria nada com ela. O fato é que eu estava apenas com raiva devido à minha namorada estar acima do peso. Você estava com raiva pelo fato da sua namorada estar acima do peso? Eu me arrependo muito de ter conversado com essa outra menina e no fundo sei que minha ex está sofrendo e praticamente se obrigando a terminar o namoro, e isso me dói muito. O fato é que não tenho mais chances nenhuma com ela. Estou desempregado e, pelo jeito, esse sofrimento só vai acabar quando eu morrer. Só gostaria de saber se isso vai passar, pois penso que vou ter que me matar mesmo. Além disso, sigo uma religião. Fiz um pacto com um deus chamado Vodã e por causa disso, eu não posso me relacionar com qualquer tipo de mulher, o que dificulta muito procurar outra. Sinto que dessa vez é o meu fim mesmo. Acho que não vou conseguir conviver com essa dor. Olha, meu querido, veja bem. Para mim tem algumas coisas muito sérias aqui. Então, gente do céu, não, cada coisa não. Mas olha, para mim tem alguns pontos seríssimos aqui. Veja bem, tá. Você estava. Primeiro que eu já. Por isso, agora as coisas estão fazendo sentido. Eu estranhei você falar que eu estava conversando com outra, porque na verdade eu estava com raiva dela porque ela está acima do peso. Então eu estou com raiva dela porque ela está acima do peso. Eu estranhei, vocês perceberam na hora que eu estava lendo. Bom, o fato é, aí você diz, não, mas eu não queria ter nada com essa menina, minha namorada está se vendo obrigada a terminar comigo. Não é que ela está se vendo obrigada a terminar com você, é que ela descobriu. Então não é que ela está se vendo obrigada. Então, mas eu sinto que ela gosta de mim. Sim, gosta, mas se sentiu traída. Então, tem pessoas, meu querido, que quando descobrem uma traição, as pessoas terminam mesmo gostando, porque elas não admitem traição, ainda que não tenha acontecido de fato, ou ainda que dentro de mim eu saiba que eu não tinha intenção real de me encontrar sexualmente com esta pessoa. Agora, entre eu ter essa certeza e a pessoa com quem eu me relaciono saber isso, tem uma grande diferença. Porque entre eu ter essa certeza que eu não ia me relacionar sexualmente com essa pessoa e as coisas que a pessoa com quem eu tenho um relacionamento leu, aí é outra história. Porque às vezes não é. Às vezes eu já vi casos assim.
de homem ou mulher que não tinha intenção real nenhuma, zero, abaixo de zero, de ter algo real com a outra pessoa, sabe? Porém, nas conversas, vixi, nas conversas era coisa pesada, mas era coisa, pensa em coisa pesada. Então, entre o que você pensa e quais são as suas reais intenções e o que a pessoa leu, tem uma grande diferença. Então, ela se vê obrigada a terminar comigo. Não, ela terminou. Por quê? Claro, ela se considerou traída. Né? E todo mundo no lugar dela se consideraria traído, ainda que não tenha acontecido a traição de maneira real e concreta. O fato em si. E cada um também reage de uma maneira diferente. Então, tem gente que dá uma segunda chance e outros não. Por mais que a pessoa goste, a pessoa fala: não, 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 não quero mais. Agora, quando você fala: olha, agora eu não tenho chances nenhuma mais com ela, estou desempregado. Pelo jeito, esse sofrimento só vai acabar quando eu morrer. Meu querido, esse sofrimento só vai acabar quando eu morrer. Então, veja bem, aí entra dentro do que a gente entende sobre as concepções que as pessoas têm sobre morte, e eu não estou aqui para falar disso. Então, o meu papel aqui não é falar de coisas religiosas, mas, as religiões, como um todo, na sua grande maioria, elas costumam dizer que, na verdade, a pessoa que faz isso é aí que vai entrar num sofrimento, né? Enfim, eu não estou aqui para falar se é isso, não sei, eu não sei. Mas as religiões, como um todo, dizem isso. Meu sofrimento só vai acabar quando eu morrer. Se de fato, então eu preciso me matar, aí eu acabo com o sofrimento. As religiões costumam dizer que, na verdade, quando eu faço isso, quando eu dou fim à minha própria vida, é aí que, de fato, eu vou começar a penar e vou começar a sofrer. Aí entra dentro de outra esfera. Meu papel não é esse aqui. Eu só tenho que, então, agora, ao que me cabe, meu querido, é te dizer o seguinte: esse pensamento de eu querer findar a minha vida por causa dos meus sofrimentos emocionais, sinceramente, eu considero muita covardia. Porque a vida é muito mais que isso. Então, eu estou desempregado, uma pessoa terminou comigo. Escuta, emprego, amanhã ou depois eu consigo, mas eu preciso arregaçar as mangas. Sentimento, amanhã ou depois eu construo com uma outra pessoa, porque sentimentos, eles são construídos. Agora, perrengues emocionais, todos nós vamos passar, independente de qual seja o momento na vida. Na infância, na adolescência, na vida adulta e na vida, na melhor idade, a gente vai passar por perrengues. Perrengues na área profissional, perrengues na área familiar, perrengues na área amorosa, entende? Nós iremos passar por perrengues. Se diante de todos esses perrengues, esses imbrólios, que nos trazem angústia, que nos trazem muitas vezes desespero, que nos trazem desânimo, que nos trazem tristeza, a gente pensar em dar fim à nossa vida, pelo amor de Deus, é isso que eu falo que é covardia. Então, a gente se acovarda. Pelo amor de Deus, a gente não pode ter esse tipo de pensamento, sabe? Por maior que seja a sensação, por maior que seja aquela sensação de que, meu Deus, esse sofrimento vai acabar comigo. A sensação é de que aquilo vai acabar comigo. A gente tem que entender que é uma sensação e que eu tenho que aprender a lidar com essas coisas e que tenho que entender que essa sensação, nesse momento, é até natural de eu estar sentindo.
né? É natural eu estar sentindo isso agora. É igual a pessoa que, de repente, meu Deus, fica lá presa dentro de um elevador. E aí vai depender também de cada pessoa. Se a pessoa for claustrofóbica, meu Deus do céu, ela tem um ataque de pânico. Agora, uma pessoa que fica presa no elevador, eu, por exemplo, uma vez, eu fiquei, acho que nós ficamos o quê? 30 segundos presos num elevador e apagou tudo. Ele fez um barulhão, apagou tudo lá dentro. Nós estávamos em 3 amigos. A hora, 30 segundos depois, a hora que acendeu a luz, estava um grudado no outro. E um deles gritando. Não era eu, mas um deles estava gritando. Então, quer dizer, meu querido, na hora que a coisa acontece, você pensa sempre no pior. Depois você ri. Depois nós rimos de tudo aquilo. Depois nós rimos daquele episódio, depois que a gente saiu do elevador, depois que eu lembro que a gente estava na praia, a gente estava num hotel. Isso aconteceu no elevador de um hotel. E aí, quando depois, né, conversando com outros amigos, a gente contava e a gente ria do que tinha acontecido. E, né, gargalhava. Mas naquele momento a gente tende a absolutizar a coisa. É uma coisa que pode ter sido uma pane considerada normal, não é? O elevador fez um barulhão, parou, apagou tudo e depois de 30 segundos ele voltou. Só que aqueles 30 segundos representaram uma eternidade para nós. Para um claustrofóbico, representa uma eternidade maior ainda. E assim por diante. Então, o que a gente tem que entender é que esse é o problema. O problema é quando a gente, não é, maximiza aquela coisa e aí eu acho que eu tenho que então eliminar minha vida. E agora, meu querido, eu não estou aqui, repito, para discutir religião com ninguém, tá? Mas aí você diz que você segue uma religião, fez um pacto com um Deus, colocou aqui esse Deus com letra minúscula, né? Um deus chamado Vodun, nunca ouvi falar, enfim, respeito todas as crenças, mas fez esse pacto com esse deus chamado Vodun. Por causa disso, não posso me relacionar com qualquer tipo de mulher. Bom, ao que me parece, a sua namorada é mulher, né? Então, ou esse pacto que você fez é o quê? Então, o pacto que você fez com o deus Vodun, quando você fez o pacto, abriu uma exceção para que você ficasse somente com a sua ex. Então, agora você se vê obrigado a ficar com ela. É por isso que você tem raiva dela, porque ela está acima do peso. Porque você queria estar com outra, mas na verdade, então, quer dizer, não tem tu, vai tu mesmo. Só que, ó, você está fora de forma. Eu quero uma mulher que esteja em forma. Então, porque não posso ficar com outras, porque eu fiz um pacto com um deus chamado Vodun, então eu tenho que ficar com você mesmo. Olha, só que você tá gorda, meu querido. Então, por isso que eu falo, tem muitas coisas que não tão legais aí, né? Precisa colocar. O que é isso, né? A Igreja Católica tem o celibato. Aí o celibato independe de sexo. Se o padre vai transar com homem, com mulher, independe de sexo. O padre não pode ter relacionamento. Ele é celibatário. Ele não pode ter relacionamento. Ele não pode ter relação sexual. Ele tem que ser celibatário. É um dogma da Igreja Católica. Agora, se você fez esse pacto com esse Deus e você não pode se relacionar com nenhuma mulher, com exceção da sua ex, então, não é? É saudável isso? Então, parece-me que eu me sinto sempre obrigado a estar com ela a qualquer custo, de qualquer maneira, e aí eu sinto raiva dela, e se ela termina comigo, eu sinto que é o fim da minha vida, porque agora eu não vou poder mais me relacionar com nenhuma outra mulher. Porque a exceção do pacto que eu fiz com o Deus Vodun era só ela. Então, meu querido, reveja essas coisas, por favor, né? Coloque serenidade na sua vida. Se preciso for, busque ajuda, converse, entendeu? Vá buscar ajuda profissional,
para você conseguir colocar e ajeitar essas coisas que elas não estão legais dentro de você. E repito, gente, pensamento suicida, a gente tem que prestar atenção. Cuidado com essa história de quem diz assim, ó, quem fala que vai fazer é porque não faz. No senso comum, as pessoas costumam dizer isso, não é verdade? Quem fala que quer se matar é porque, na verdade, quer chamar atenção. Não é assim, não. Tem muita gente que fala, tá? Como eu já vi caso, por exemplo, que aconteceu aqui na minha cidade, né? Ficamos sabendo, nossa, um rapaz tão jovem se suicidou. Aí eu entrei no perfil dele porque eu queria ver quem era, e eu vi que uma semana antes ele começou a postar um monte de mensagem suicida. Então, esse negócio não é só para chamar atenção, não. Tem gente que de fato, tá, fala e depois acaba fazendo. Então, a gente tem que prestar atenção, não pode considerar que é frescura, que não sei o quê. Meu querido, pensamento suicida, isso aí, então, procuro ajuda e, em primeiro lugar, eu preciso ter consciência. Problemas eu terei em todos os momentos da minha vida e eu não sou a única pessoa que está passando por problema. Então, a gente imagina que vai eliminar o problema, eu eliminando a vida, eu elimino o problema. Então, eu deixo de ter problema agora. Como eu disse, se eu levar em conta o que a maioria das religiões falam, é aí que eu vou começar a ter problemas, né? Numa outra esfera, enfim, né? Uma outra vida, num outro nível, num outro plano, não sei. Então, me parece meio ilusório essa questão e um tanto quanto covarde eu querer eliminar a vida para eliminar o problema. Não, a minha vida tem que continuar e eu vou fazer valer cada minuto da minha vida. Agora, eu vou querer eliminar o problema e não a vida. Certo? Inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá no Instagram, me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.